Pessoal, boa noite. Quero agradecer aqui a presença de vocês, tá? Hoje o dia vai ser meio corrido, porque temos 3 apresentações, tá bom? Um grupo do Didácio e outros 2 do Firmina, tá certo? Então, as aulas já começam amanhã na UFP, e é por isso que a gente pretende fazer essas 3 apresentações hoje, tá? Então, o grupo completo aqui está sendo de Cardoso, do Vasconcelos e do Alfredo, não é isso? Então vocês começam, tá? Aqui eu tô na rua, tá fazendo um pouco de barulho, mas já chego em casa também, tá bom? Então a palavra tá com vocês, gente. Boa noite, que seja uma reunião bem proveitosa para todos nós. Oi, tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo, professor. Sim. Pronto, desculpa aí que eu loguei, mas acabei de chegar de Timon e ainda tô me chegando em casa direito, né? Não, só para dizer para o pessoal que a gente vai fazer o que seria a segunda parte da apresentação, né? Que foi realizada e foi iniciada na quinta-feira, né? A gente dividiu em 2 partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 foi com o Pedro, né? Que ele falou do Pickles. Ele até chamou de outro nome, eu nem consigo falar direito aquele nome que ele pronunciou. O João Vitor com o Pedro, né? Pedret. E agora a parte final, que vai focar só na parte de simuladores, que vai ter início com Cardoso, né? Com PET ou FET, aí você escolhe qual é o melhor termo. E o Vasconcelos com Vascac e o Alfredo, né? Com o Physics. E aí, só desejar uma apresentação pessoal e vamos lá, né? E acho que vai ser até eu ter mais rápido, tem mais gente hoje. Então vai dar tudo certo. Até mais. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou dar início aí às apresentações da oficina. Eu sou o Cardoso, eu faço parte da residência pedagógica. A escola que eu fico atuando na residência pedagógica é o SET de da Silva, o preceptor é o professor Luciano Cabral e o coordenador, como vocês sabem, é o professor Micaías. Aí a gente já teve essa apresentação de outros 2 colegas, do João Vitor e do Pedro, que falaram do Padlet e o caso do João Vitor, e o Pedro falou do Picos, como o professor falou. Aí eu e os outros meninos aqui, a gente ficou com simuladores, e o simulador em questão que eu fiquei responsável aqui, de fazer uma oficina com vocês, foi o FET Colorado. Vou abrir aqui minha apresentação. Apresentou aí para todo mundo consegue visualizar a minha apresentação? Dei um ok aí. Ainda não apareceu aqui para mim, não. Peraí, só um momento. Só um detalhe aqui. E agora, tá tudo ok aí? Sim, tá aparecendo aqui. Beleza. Então, eu fiquei responsável aqui pelo FET. Eu vou falar basicamente algumas coisas introdutórias sobre o FET e vou partir para a prática, que é realmente o propósito principal da oficina. É ver na prática como é que o FET Colorado e dar uma sugestão aqui de atividade, de como é que uma ideia aqui de como é que utilizaria o FET na sala de aula, né? Pode ser também na sala de aula ou então no caso do remoto, né? Então, o FET Colorado é essa plataforma que ela acho que já é bastante conhecida, até porque ela já é um pouco antiga, ela foi criada há mais ou menos 20 anos. E a plataforma FET Colorado ela foi fundada por esse físico aí, Carl Weiman. O que basicamente é o FET? Ele não é só para física, né? O FET, se você for olhar lá, ele tem outras simulações para outras ciências da natureza. Então, basicamente, ele é um projeto feito na Universidade de Colorado, né?
juntamente com esse cientista aí, o Carl Weiman, e um projeto que tem simulações interativas da Universidade de Colorado, que ele busca trazer uma metodologia explorando essa parte da simulação. Até porque é uma coisa que na sala de aula os professores eles têm dificuldade de... Porque quando a gente fala em ciência da natureza, fica muitas vezes no mundo abstrato, no mundo das ideias. Então, o uso das simulações interativas é basicamente para aumentar, serve como uma ferramenta, né, para melhorar o ensino-aprendizagem ali na sala de aula. Aqui é o físico, um dos fundadores, né, que ele recebeu, é um cara que recebeu o prêmio Nobel, juntamente com esses outros dois cientistas aí, e o prêmio Nobel que ele recebeu foi justamente pela criação experimental do condensado de Bose-Einstein, né? Então, esse é um dos fundadores do FET Colorado. O FET Colorado, ele, ele é gratuito, né, de acesso gratuito, você pode tranquilamente abrir seu navegador aí e acessar o FET Colorado através de qualquer navegador, e ele tem acesso gratuito e você não precisa pagar. Aí como é que o FET ele é mantido, né? Até porque ele tem toda uma equipe para, né, fazer aquelas simulações para a gente utilizar. Ele é mantido basicamente por doações. Nós que utilizamos o FET, nós podemos fazer doações para a plataforma e ela utiliza essas doações para manter o site no ar e melhorar cada vez mais nas simulações que eles produzem. Não só como as doações dos usuários, eles também têm doações de outras empresas, grandes corporações, como a Google, algumas editoras famosas que produzem livros, principalmente da área universitária, como a Pearson, ou a McGraw-Hill, e outras, e também a própria Universidade de Colorado, que destina recurso para manter a plataforma no ar. Aí ele traz simulações interativas, tanto de física, como de matemática, como de química, biologia e ciências da Terra. Então, basicamente, ele trabalha com ciências relacionadas à natureza. Ele tem outra vantagem, que ele já é traduzido em 114 idiomas, ou seja, muita gente pode utilizar o FET Colorado no mundo todo. E outra ideia interessante é que eu ou qualquer outro usuário podemos criar atividades relacionadas às simulações, e essas atividades eu posso compartilhar ela na plataforma e qualquer pessoa do mundo inteiro pode acessar essa atividade em qualquer idioma. Outro fato interessante é que ele também está a versão mobile tanto para Android como para iOS, né? Você pode baixar ele. Eu tentei ele baixar no meu tablet, mas apareceu a opção lá já na versão mobile aí, ela não é tão gratuita. Ela é gratuita somente no site. Quando eu fui tentar acessar pela Play Store, tinha lá um valorzinho que tinha que pagar. Era um valor não tão caro, era R$ 3, se eu não me engano. Mas na hora que eu cliquei lá, tinha essa questão do pagar. Então, mas mesmo assim, você pode pegar o navegador do celular e utilizar tranquilamente, não tem problema nenhum. Gratuitamente você pode utilizar, também dá certo do mesmo jeito. E o que é o interessante do FET é que o FET ele explora a ideia das metodologias ativas. Você pode fazer uma abordagem de ensino tanto por estudo de caso, aprendizado por projetos, ensino por pesquisa e assim por diante. E isso você faz basicamente utilizando as simulações que eles têm. Aí eu botei aqui duas fotos de simulações, tanto aplicadas ao estudo de gases, como também aplicadas ao estudo de lançamento oblíquo, que é algo bem interessante. No caso aqui do lançamento oblíquo, se você observar aqui, ó, lá na simulação, esse ângulo aqui você pode fazer várias simulações para vários ângulos diferentes, alterar o valor da massa, e aí você pode mostrar tanto os vetores de velocidades, as componentes do vetor, os componentes do vetor de aceleração e assim por diante. Então você pode explorar todos esses recursos durante a simulação e ali melhorar na hora que estiver fazendo a exposição de um certo determinado conteúdo. Você pode também alterar aqui, no caso, as velocidades inicial e outros fatores que a gente vai ver mais em breve, no caso do FET. Então, a ideia, o FET é interessante porque devido a largo tipo de aplicação que você pode utilizar na sala de aula. Você pode utilizar ele para vários tipos de sequência didática diferente, até porque ele oferece vários tipos de recursos.
E, no caso aqui, a minha proposta da utilização do FET como metodologia de ensino é propor aqui um roteiro, basicamente, uma sugestão de como é que eu utilizaria ele, né? Primeiro, se eu fosse utilizar o FET em sala de aula como sugestão, eu faria uma abordagem teórica do conteúdo, né? Até porque eu não ia usar direto a simulação. Então, faria ali, por exemplo, a abordagem teórica de conteúdo. Eu criei até um, um roteiro de estudo que eu vou já compartilhar com vocês. E aí o conteúdo escolhido, no caso, foi Lei da Gravitação Universal. Então, digamos que eu estou lá na sala de aula, como professor, atuando, e aí eu faço uma abordagem sobre Lei da Gravitação Universal. Então, inicialmente, eu faria uma abordagem teórica do conteúdo, explicando o que seria a força da gravitação universal, como é que seria a equação, como é que calcula e tal, e tudo mais. Isso na sala de aula. Depois, no seu roteiro de estudo, eu faria ali uma definição dos objetivos de aprendizagem, qual o intuito de eu aprender ali a partir utilizando essa plataforma e o roteiro de estudo. E nessa elaboração do roteiro de estudo, eu daria um passo a passo de como se utilizar a plataforma. A partir da utilização da plataforma, teria ali uma coleta de dados através do roteiro de estudo que eu daria para os estudantes, né, os alunos, e depois uma análise e discussão dos resultados. Então, esse seria basicamente um roteiro aí que eu ia seguir no meu FET, né? Mas partindo para a prática mesmo, conhecendo a plataforma, vamos ver aqui como é que funciona o FET. Isso é basicamente uma ideia introdutória dele. Vamos lá. O FET aqui, quando a gente acessa ele pela plataforma, eu clico aqui no Google ou qualquer outro navegador, ele vem direto para essa página inicial aqui. Nessa página inicial, você tem várias opções aqui, ó, simulação, ensino, pesquisa, iniciativas e tudo mais. E tem a opção aqui, no caso, de eu fazer o meu login e registro aqui, no caso, se eu fazer um cadastro na plataforma. Eu já tenho um cadastro feito, mas vocês podem fazer, acredito que alguns já têm, né? Até porque alguns já até conhecem essa plataforma. Então, você pode clicar aqui em registrar. Aí você faz basicamente seu cadastro aqui com suas informações, seja ela de docente, educador, pesquisador e assim por diante. E aí você vai fazer basicamente seu cadastro na plataforma. Eu, como já tenho um cadastro, eu vou só logar aqui diretamente na minha conta. Pronto, fiz o login aqui. E aí vamos explorar algumas coisas aqui que tem de interessante no FET. Primeiro aqui na parte de simulações, você observa que tem simulações tanto relacionadas à física, como a química, matemática e biologia, e ciências até e biologia. Então, quando no nosso caso aqui, nosso objetivo é a física, eu vou clicar aqui na física, e você observa que na parte de simulações, eu tenho simulações de vários tipos de conteúdos diferentes da física. Então, eu posso clicar em cada um deles aqui e explorar o que ele tem a me oferecer em relação à simulação que ele faz, certo? Então, observe que tem vários tipos de simulações, muito mesmo. E aqui você pode fazer um filtro em relação ao que tipo de simulação que você quer. Se você quiser simulações só de movimento, você pode clicar aqui nesses filtros e vai ficar só com a parte de movimento. Se eu não quiser a parte de movimento, quiser a parte somente de eletricidade, eu clico aqui que vai buscar somente a parte de eletricidade, certo? Então eu posso filtrar aqui de acordo com a área de estudo da física. Outra coisa interessante também aqui na parte de ensino do FET é que ele tem aqui a parte de atividades, como eu falei anteriormente, que ele tem várias atividades para vários idiomas diferentes e também relacionada à área à ciência. No caso aqui nosso, eu vou clicar aqui em matérias na física. Se eu clicar aqui, por exemplo, conteúdo da adição de vetores, aí eu posso clicar aqui no nível de ensino, no caso aqui, se é o ensino médio ou ensino fundamental e assim por diante. No caso aqui, eu vou clicar no ensino fundamental e escolher aqui no idioma português, né? Português do Brasil. Quando eu clicar aqui, você vai observar que ele vai me dar as opções, aparece aqui, alguém já fez uma atividade relacionada à soma vetorial e ele compartilhou aqui disponível para quem quiser ver e utilizar
essa simulação e essa atividade que ele utiliza sobre somas vetoriais. Só que eu posso fazer isso aqui para cada um dos conteúdos que eles têm disponível para física. E eu posso também ver para outros idiomas. Se eu quiser, por exemplo, ver no idioma inglês e traduzir e ver como é que o professor utilizou a plataforma de acordo com a simulação que ele escolheu. Eu posso ver aqui nas atividades que ele compartilhou, certo? Assim como eu também posso compartilhar minhas atividades. Eu clico aqui em Partilhe suas atividades. Ele vai abrir uma aba aqui. E aí eu vou compartilhar. Ele tem aqui as minhas informações. Eu posso selecionar aqui o tipo de conteúdo relacionado à simulação. Aqui na parte de escolher o arquivo, eu posso selecionar o meu arquivo e adicionar aqui minha atividade. Assim como eu também posso deixar ela disponível online. No caso aqui, usando o Google Docs, o Google Forms e assim por diante. Que isso aqui também é bem interessante, porque quando você disponibiliza o link, essa atividade ela fica até melhor, eu acho que fica mais prático, né? Eu acredito, se você bota ela online assim. A única vantagem é que para você realizar ela, você teria que utilizar necessariamente a internet. Mas no caso, a própria plataforma você tem que utilizar a internet, né? E aqui você pode botar todas as informações disponíveis sobre a atividade que você está compartilhando. Esse também é outra coisa interessante no FET, certo? Ele tem aqui essa parte de oficinas virtuais, onde ele dá dicas de como você utilizar a plataforma e tudo mais. Cada um desses aqui, seja ele na atividade matemática ou de atividade científica. Aí ele tem aqui as oficinas disponíveis. Se você quiser aprender mais sobre a plataforma, ela mesma dá algumas dicas de como você utilizá-la. Então é bem interessante esses outros recursos que o FET oferece para vocês. Na parte de simulações, eu basicamente, para usar como exemplo, eu vou utilizar, para ver como é que funciona basicamente o FET, eu elaborei uma atividadezinha que usa o laboratório de força gravitacional, certo? E aí, nesse laboratório de força gravitacional, você clicando nele aqui, você observa que tem aqui dois objetos, dois corpos de massa, M1 e M2, e você pode atribuir aqui, ó, pode alterar a massa tranquilamente. Então, quando você sugere aqui para o aluno, ele pode alterar esses valores aqui tranquilamente. Esse somzinho aqui, você pode botar ele no mudo para tirar esse som, como você pode também colocar ele ativo, tanto faz. Aí é a escolha de vocês. Eu vou ocultar ele aqui por enquanto, vou desabilitar o som. Então a massa, você observa aqui que você pode aumentar ou diminuir a massa de cada um. Aí essa massa aqui ela está em bilhão de quilogramas. Você pode ocultar ou mostrar os valores da força e da distância. E você pode botar esses corpos aqui no mesmo raio. Ou seja, eles vão ficar com o mesmo tamanho, só que com massas diferentes. Você pode também fazer essa adaptação aqui. Observe que é bem interativo, como o próprio site diz. E você pode arrastar ele para um lado e para o outro. E você vai, né, mover o objeto para lá e para cá. Aí a minha proposta, como eu tinha falado, da ideia de exercício, seria a utilização da lei da gravitação universal. E aí eu coloquei que os objetivos da aprendizagem é compreender a atuação da força de atração gravitacional sobre os corpos, verificar a relação entre a força gravitacional e a distância entre os dois corpos, e determinar a constante gravitacional através dos dados coletados. A ideia seria determiná-la de forma experimental. Utilizando aqui a atividade como sugestão, o que eu fiz basicamente? Como é que eu utilizaria aqui a minha sugestão do FET? Eu iria botar aqui disponível o link. Esse link aqui ele já ia direto para essa página. Eu já ia botar o link disponível diretamente para essa página. E o aluno ele já iria clicar direto para a simulação. A partir da simulação, ele daria aqui um passo a passo dos procedimentos para ele coletar os dados, né? Tranquilamente, fazendo algumas alterações de alguns parâmetros aqui. No caso aqui da primeira parte do procedimento,
eu sugiro que o aluno, né, no caso aqui do meu roteiro, que ele faça alterações em relação à distância e mantendo a massa fixa. Então, essa é a primeira parte do procedimento. Depois que ele faz isso para alguns dados, ele iria coletar esses dados em uma tabela, primeira parte aqui do procedimento, ia coletar esses dados, e depois ele partiria para a segunda parte da utilização da plataforma. Nessa segunda parte, a primeira parte ele mantém as massas dos dois corpos fixos e iria alterar o valor da distância e verificar o valor da força que iria aparecer durante a simulação. Então, basicamente, ele ia alterar aqui, ia pegar um dado e informar a tabela. Alterar ele de novo, pegava um dado e informava a tabela. E assim por diante. E aí ele preencheria essa tabela. Na parte 2, ele ia fazer o contrário. Ele ia manter a distância fixa, uma distância aqui que eu predetermino, de 5 km, e ele iria alterar o valor das massas, verificando a alteração da força de acordo com que ele alterasse, de acordo com a atribuição de massa que ele dá para cada um dos dois corpos, tanto o corpo 1 como o corpo 2. A partir disso, ele iria preencher essas tabelas aqui, certo? Teria as tabelas da parte 1 como da parte 2. E depois da coleta de dados, tem algumas questõezinhas relacionadas à coleta de dados, certo? Essas questões aqui, no caso, é para ele fazer a análise a partir do que ele coletou na plataforma. Porque a ideia interessante, no caso, que eu acho da utilização do FET, é porque você pode fazer várias simulações e a partir dessas informações você pode coletar dados. E aí que, digamos assim, é como se você tivesse uma aula de experimental, só que de uma forma mais simplificada, sem tantos instrumentos e assim por diante. Seria uma adaptação, né? Para o caso aqui, a utilização da plataforma. E aí, a partir dessa coleta de dados, tem algumas questões relacionadas à coleta dos dados, e a partir disso o aluno ia construir um raciocínio para ele compreender melhor como é que funciona a lei da gravitação universal. Qual a relação que ele ia perceber entre a força e a distância? Se eu aumento um, a outra diminui? Se eu diminuo um, a outra aumenta? E assim por diante. Então, a ideia, a partir da utilização, seguindo esse roteiro de estudos aqui, é ele utilizar a plataforma, coletar os dados e responder esses questionamentos, raciocinando sobre a própria lei da gravitação universal, verificando a relação existente entre a força e a distância, e depois entre a força e a massa, certo? Aqui também na parte da coleta de dados, eu peço aqui, sugiro uma construção de gráfico, para ele ver como é o comportamento da força em relação à distância e tudo mais. E, por fim, determinar experimentalmente como é que seria a constante gravitacional. Verificar se essa constante ela coincide ou não com o valor que tem encontrado na literatura. Então, basicamente, era isso da minha proposta de roteiro, mas isso aqui essa proposta ela é livre para cada um, de acordo com o conteúdo que você vai abordar na sala de aula. Então, aqui seria só uma sugestão, basicamente, mostrando como é que eu utilizaria o FET Colorado com esse roteiro de estudo, mas você pode adaptar isso para qualquer tipo de simulação. Você pode, por exemplo, pegar aqui e fazer a mesma ideia, ou ideia similar, né? Para, por exemplo, a lei de Hooke. Deixa eu ver aqui se tem a lei de Hooke. Pronto. Você pode fazer a mesma coisa aqui, explorando esse outro recurso aqui dessa simulação. Montar um roteiro de estudo e botar o aluno para ele praticar lá, aplicando aqui a lei de Hooke. Aí observe que aqui eu tenho várias massas diferentes, eu posso atribuir elas, fazer a medição aqui com a régua, certo? Porque no caso aqui da lei de Hooke, se eu fosse fazer isso na prática, né, no dia a dia, eu precisaria de algumas coisas assim que talvez não fosse tão simples, né? A mola, essas massas aqui bonitinhas, assim, com pesos determinados nesses valores redondos de 100, 50 e 250 gramas, isso aqui na prática mesmo, se eu fosse fazer na sala de aula ou até mesmo no laboratório. E a gente sabe que nem toda escola tem laboratório assim para a gente fazer isso aqui. Então, utilizando o FET, para você abordar essa ideia mais prática,
é até mais interessante, porque você tem aqui essas ideias, e isso também eu acredito que estimula mais o aluno, ele sai um pouco daquela ideia só de calcular, resolve questão, resolve questão, resolve questão disso, resolve daquilo, ele já vai mais para a prática ali, e ele entende mais ou menos ali a ideia de como é que funciona a parte, né, experimental, a parte do ensino com pesquisa e assim por diante. Então, essa é uma das vantagens também que o FET ele oferece. E aí você sai um pouco do cotidiano ali, daquela coisa tradicional de só ir para o quadro, escrever um monte de fórmula e tal. O aluno até às vezes acha, né, entediante. Ele vem para cá para o computador, principalmente essa geração, que é a geração smartphone, onde ter contato com o computador já é uma coisa assim que instiga eles, né? E também é uma maneira de, quando você está atuando ali na sala de aula, eles, através do celular, fazer eles utilizar o celular a favor da própria física, né? Porque, no geral, eles utilizam o celular mais para as redes sociais do que para a física em si. Então, essa é a proposta do FET. Basicamente é isso que ele pode fazer. Tem vários recursos aí. E você pode adaptar de acordo com a sua forma de atuação na sala de aula. Depende de como você vai explorar ele. Ele tem várias formas de se explorar, várias simulações e depende da sua imaginação, certo? Então, basicamente é isso, pessoal, que eu tenho que falar sobre o FET Colorado. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para questionar. Acho que ninguém vai falar. Aliás, ninguém vai ter dúvida, né? Boa apresentação. Aí agora a gente vai lá para o Cardoso. Desculpa, o Vasconcelos. Beleza. Obrigado aí, Cardoso. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Boa noite, tô sim. Meu vizinho, ele Tudo tem bem. de começar a trabalhar à noite. Ele está usando uma maquita ali essa hora. Aí eu não sei se dá para vocês escutarem daí, mas tá bem alto. Então, gente, vou exibir aqui a tela inteira. Pronto, a tela inteira. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Aqui sim. Pronto. Então, gente, eu vou falar para vocês sobre o VASCAC, né? O que é o VASCAC? Vou dizer um pouco aqui como eu descobri ele, né? Eu estava pesquisando alguns experimentos, né, para física moderna. E no FET eu não encontrei os que eu queria, né? Então, eu pesquisando acabei achando o VASCAC. E lá tinha uma gama de experimentos, né? Inclusive o que eu estava buscando. Então, foi por meio do Google, né? Por meio da carência no FET que eu acabei encontrando o VASCAC, tá? O VASCAC, né, gente, ele é uma plataforma digital, né? Ele é um site que a gente pode encontrar nele, ele não é só voltado para as simulações, né? Nele a gente encontra exercícios resolvidos, né? Tem umas subpáginas que ele fala sobre informática, matemática, e tem até umas questõezinhas de idiomas, né? Como parece, se não me engano, é o francês que tem lá, certo? O VASCAC, gente, ele foi desenvolvido por esse professor de matemática e física, né? Vladimir Vaskak, né? Aí eu até lembrei que eu estava falando com o professor, que eu estava um pouco na dúvida se ele era russo, né? Mas ele é tcheco, né? Aí aqui a pronúncia, né, seria Vladimir Vaskak, né? Enfim, ele faleceu, né, gente, em 2015, agora, não faz aí muito tempo. E ele nasceu em 1955, né? Lá numa cidadezinha com um nome que eu não sei pronunciar muito bem, mas ele nasceu na Tchecoslováquia ainda, né? E quando ele faleceu, né, ele estava nos Estados Unidos. Enfim,
ainda sobre o VASCAC, né? A gente vai voltar pronunciando assim VASCAC, né? Que eu não tenho as acentuações aqui no S, no C, então vamos pronunciar aí do nosso jeito. Nele a gente pode encontrar o site, a gente pode encontrar algumas funções dele no mobile, né, em aplicativos, né, que são esses aplicativos aqui, certo? Física na Escola, Nerd Física, Leis de Kepler, esse 88 constelações, esse diagrama de desenvolvimento, né? Sobre esses aplicativos, esse Física na Escola, ele tem duas versões dele, né? A Lite e a versão normal. A versão normal, ela é paga, certo, gente? E a versão Lite, não. Mas o que é que tem nesse Física na Escola? Esse Física na Escola vai estar voltado às partes de simulações. Nele você só vai encontrar as simulações que tem no site, né? Eu acho que, eu não baixei, lógico, a versão paga, mas eu acredito que a versão paga, ela é um pouco maior também, e eu creio que ela deve trazer mais coisas do site em si, né? Aí a versão Lite, ele deixa só a questão do simulador, né? Esse aplicativo aqui, Nerd Física, ele vai apresentar a parte das equações de física, né? Ele vai apresentar lá as equações de eletromagnetismo, até mesmo equações de física moderna, né? E esses leis de Kepler, né, como o nome já sugere, ele vai ter aí algumas simulações, né, das órbitas planetárias e vai trazer questões em relação às leis de Kepler, que essas simulações que tem nesse aplicativo aqui, tem no Física na Escola também, né? Mas ele só, digamos aí, ele dividiu, quer dizer, acrescentou, fez um próprio com mais coisas, né? Que não tem no Física na Escola, que é a parte das questões. Esse 88 constelações, né, como o nome já sugere, ele vai apresentar algumas constelações, né? E ele vai dizer o tempo, a hora, o mês que ela está visível aí de acordo com o período aí de rotação o período de translação da Terra. E sobre o último aqui, né, o diagrama de desenvolvimento, ele é um aplicativo que ele não está, gente, na Play Store, né? Todos esses aplicativos que eu mostrei, né, todos eles estão disponíveis na Play Store, somente, né, todos eles aqui estão na Play Store, somente o diagrama de desenvolvimento que não está. Para você baixar ele, você tem que entrar diretamente no site do VASCAC, certo? E ele passa aí, ele traz alguns mini-jogos, né, que envolvem questão de física e informática, né, principalmente. Certo? Gente, se vocês tiverem dúvidas no meio aí, podem perguntar, tá bom? Porque eu posso estar falando muito rápido, né? Enfim. Vamos lá. Agora, gente, eu vou apresentar aqui um mini guia do site, né? Na página principal do site, né? Ele vai trazer aqui o nome dele, né? É Vladimir Vascac, ele vai falar que ele é um professor lá da Morávia, né? E também vai trazer aqui algumas citações de figuras históricas, né? Importantes, né? Aqui um historiador, né? Enfim, falando sobre a questão do aprendizado, né? Falando sobre a importância da educação, do ensino, enfim. Aqui, né? Como vocês podem ver, deixa eu voltar. Gente, meu computador ele é lerdo, tá bom? Aí eu aperto para voltar, ele demora um pouquinho, tem um delay aí. Mas, enfim, aqui, né, essa aqui é a página principal do site, certo? E aqui a gente tem, na aba lateral aqui, né, trazendo aqui os conteúdos do site, né? Que é isso que a gente vai apresentar aqui agora. Lá, né, naquele print, ele estava em tcheco, né? Mas aqui eu já printei com tudo traduzidinho, certo? E a gente vai ter aqui as opções, né, na aba lateral, que são as subpáginas, né, que nelas vão trazer aqui os simuladores, né, os materiais, testes de física, exemplos resolvidos, informática, né, trazendo algumas coisas de algoritmo, design gráfico e matemática, outros, e ensino, né. Cada coisinha dessa subpágina, ela tem
uma gamazinha de tópicos, né? Que tem lá de acordo com, por exemplo, aqui, né? Eu vou mostrar depois, né? O site vai ficar mais claro, né? Aqui no exemplo resolvidos ele vai separar os exemplos resolvidos por conteúdo, né? Mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica e por aí vai. Ainda, né? Uma recomendação, né? Que eu dou para vocês, caso vocês não tenham, que era o meu caso, né? Vocês não têm aí uma extensão do Google o Tradutor, uma extensão de tradução, né? Aqui na aba lateral, bem aqui nessa subpágina aqui, Física na Escola, né? Apollets, ele vai trazer uma gama aí de idiomas, né? Que ele separou aí, ele colocou a bandeirinha, né? Representando o idioma que é falado no país. Então, eu recomendo vocês, toda vez, caso vocês não tenham aí que é a tradução mesmo do navegador já ajuda, né? Aí não precisa muito, mas como alguns computadores, como o meu caso, o meu navegador estava sem a extensão de tradutor, isso aí foi bastante útil para mim, né? Então eu vim aqui e seleciono aqui a bandeirinha aqui de Portugal, né? Que não tem o português BR, mas por mais que seja o português de Portugal, a gente não tem diferença nenhuma. Certo? Então, a recomendação que eu dou é quando vocês entrarem aí no site, vocês irem direto aqui na abazinha Física na Escola Apollets, né? E selecionar lá o idioma, a bandeirinha, né, de Portugal, que simboliza o idioma português. Agora, gente, em relação ao simulador, né? Então, os simuladores, eles vão estar aqui nessa abazinha Física na Escola HTML5, né? Aqui vai ter a gama de simuladores. Fiquei muito impressionado, gente. Aqui tem muito experimento, né? Tem muitas simulações, né? E eu não destrinchei o FET em si, né? Mas aqui tem muitos experimentos que lá não tem, né? Principalmente na parte de física moderna, tá bom? Então, cada tópicozinho desse aqui, ó, mecânica, aí vai ter lá a gama de simuladores de mecânica. Campo gravitacional, vai ter lá os simuladores de campo gravitacional. Oscilações ondulatórias, vai ter lá os simuladores e por aí vai. É lógico, gente, que uns vai ter mais simulação, mais simuladores que outros, né? Eu vou até entrar aqui, né? Cadê? Peraí. Eu vou botar aqui logo no site, tá bom? Que é mais rápido. Cadê? Aqui. Pronto. Aqui, né, o site, né, do Vladimir Vaskak. Como eu disse para vocês aqui, né, a página principal, onde a gente vai trazer, onde tem aqui, né, as falas aí, né, as frases aí das figuras aí históricas. Então, gente, bem aqui, né, como eu disse para vocês, o recomendado ao entrar, né, e bem aqui nesse Apollets, né, Physics at School, né, Apollets. Aí eu venho aqui e seleciono aqui a bandeirinha de Portugal, Física na Escola. Aí tem um porém também, né? Ele vai traduzir algumas coisas, certo? Daqui, não da aba lateral, tá bom? Então vai ficar meio, certo? Aí aqui, né, gente, como eu falei para vocês, vou traduzir logo aqui para ficar mais claro para todo mundo. Traduzindo para. Aí aqui, gente, como eu disse para vocês, aqui em mecânica, né, vai ter aqui a gama de experimentos, ó. Tudo isso aqui é experimento de mecânica. Ou seja, só de mecânica a gente vai ter aqui, só de mecânica a gente vai ter aqui 46 simulações, né? Campo gravitacional a gente vai ter aqui 30 simuladores, né? E por aí vai. E aqui, né, ó, física nuclear, né? Tem aqui radioatividade, lei da transformação radioativa, né? Série de decaimento, reação nuclear, né? Por aí vai.
E tem até relatividade restrita, né? Ou relatividade especial, né? A gente vai ter a experiência de Michelson-Morley, né? E o tempo de dilatação e contração de comprimento, tá? Voltando aqui à nossa apresentação, como eu falei para vocês, né? Que tem uma gama de experimentos e tal, mas é aquela coisa, sempre vai ter aquelas coisas boas e aquelas coisas que deixam um pouco a desejar, né? Como eu coloquei aqui nos nossos prós e contras do site, né? Os prós é que tem bastante simuladores, tá bom, gente? Eu fiquei muito surpreso com isso. Você pesquisar ali, você for querer, por exemplo, eu quero algum de movimento uniforme, lá tem. Então, tem bastante simuladores, né? Ele é gratuito, tá bom? E tem, acho que não apareceu ali, mas ele tem direito de imagens livres. Então, você pode estar ali tirando print, gravando, e você pode, caso você for criar algum conteúdo no YouTube relacionado à física, e você queira mostrar algum fenômeno físico que pode ser mostrado pelo simulador, você pode entrar pelo VASCAC, filmar, tirar print e mostrar que não tem problema nenhum, né? No site lá ele fala que você pode estar fazendo isso, ele autoriza, né? Então, achei isso muito interessante, né? Porque às vezes até mesmo eu fico buscando algumas imagens, desenho, coisa, e eu não consigo encontrar um que tem os direitos autorais livres. E o VASCAC ele dá essa licença para a gente, tá bom? E os contras, tá bom, gente? Os contras. Não é possível abrir os simuladores em tela cheia no site, né? Então, no site, deixa um pouco a desejar essa questão, porque no site você não pode abrir em tela cheia, porque nas laterais fica propaganda em cima. Então, isso acaba sendo um problema. Por exemplo, você for apresentar na sala de aula, né? Se você for usar o data show, se você não posicionar bem, o experimento fica bem pequenininho, a imagem, né? E o fundão não vai conseguir ver direito, né? Por conta desses pop-ups, dessas propagandas que acabam atrapalhando. Mas, alguém levantou a mão? Não, eu ia só comentar que se tu apertar F11, acho que ele fica com a tela cheia do navegador. Só que ainda fica, como tu falou, ainda fica com, tipo, do lado assim, fica umas propagandas. Eu testei aqui. Ah, deu certo aí? Deu, só que fica, como tu falou, né? Do lado fica propaganda. Isso. Então, isso assim acaba... Assim, tem gente que não tem problema com isso, mas eu assim, acabo achando um pouco problemático, né? Porque fica ali uma poluição na tela, né? Certo? Mas, enfim, isso no site, gente. Mas no aplicativo, né, no Física na Escola, fica bem direitinho, gente. Fica em tela cheinha, as simulações, né? Fica bem visível, certo? Então, no aplicativo não tem zero reclamação, mas em relação ao site, né, tem esse porémzinho. Uma coisa que eu queria colocar também em relação ao aplicativo, tem propaganda, mas geralmente tem propaganda quando você entra, enfim, como qualquer outro aplicativo aí do Android, né? Que você entra, tem propaganda no começo, aí você sai, tem propaganda no final, né? Mas nada que atrapalhe você utilizar o simulador. Né? Como eu falei aqui, né? Os anúncios ocupam muito espaço, né? Na minha visão, os anúncios ocupam bastante espaço. E um probleminha que eu achei também, que é sem descrição das simulações. A gente pode até, no nosso caso aqui, né, como estudantes de física, a gente vê ali, a gente entende, né, o que está acontecendo, mas eu confesso para vocês que teve alguns experimentos que eu estava observando, que sou da área de física, eu tive dificuldade para entender. É lógico que ele tem lá o conteúdo, né, por exemplo, ele fala, por exemplo, energia, né? Você entende que é voltado para energia, só que quando você vai ver a simulação, você não entende muito bem o que ele está observando ali, você não entende
Então, eu demorei um pouco, teve uns que eu demorei um pouco para entender qual era a finalidade, o que ele estava observando. Assim, a gente via lá os dados, tá observando aqui a massa, eu falei assim, mas qual a finalidade disso, né? Então, eu, né, que sou da área, tive dificuldades em entender alguns simuladores, então eu acabo observando isso para a questão do aluno, né? Ou algum leigo que for pesquisar algum experimento de física, ele vai ter uma dificuldade bem maior para entender o que está acontecendo ali. Então, um dos pontos que eu acho, né, é essa falta de descrição dos experimentos, né? Porque teve um seu com muita dificuldade, que fui ali observando, passei umas meia hora ali batendo cabeça, eu fui entender o que ele estava querendo dizer com esse experimento, né? Tá ok, gente, ali a questãozinha aqui do site. Vocês querem que eu mostre mais alguma coisa? Deixa eu colocar aqui, ver se... Acho que aqui se eu apertar vai abrir o experimento ou não. Não, ó. Tal. Aí Ok, já deu para dar uma boa visualizada. Pronto. Agora, gente, a gente vai fazer aqui uma breve atividade, certo? Como é que vai ser essa atividade, gente? Eu vou pedir para vocês, certo? Eu vou colocar logo... Não, vou fazer passo a passo, tá? Vou fazer passo a passo. Vamos fingir que a gente é uma turma, tá? A atividade que a gente vai propor, a gente vai falar sobre colisões, certo? Colisões elásticas, tá bom? Vamos lá, aqui dando a introduçãozinha. Vamos lá, todo mundo aqui, vamos dizer que sou professor, vocês são os alunos. Enfim, colisões são o quê? São interações entre corpos onde um ou mais corpos saiu errado aqui, né? Exercem força sobre o outro. Onde na física temos duas categorias para colisões, né? Colisões elásticas e inelásticas. Aqui estudaremos colisões elásticas, tá bom? Agora, gente, eu vou passar aqui o link para vocês do simulador de colisões elásticas, tá bom? Botar aqui no chat. Aí vocês entram aí. Ser rapidinho, gente, para não pegar muito nosso tempo aí. Quer dizer, o tempo de vocês. Tá bom, vou entrar aqui no... Como é que vai ser, gente, esse experimento, né? A gente vai utilizar aí, né, o simulador para colisões elásticas, tá? Aí, ao abrir o link, a gente vai se deparar com o simulador de colisões elásticas, né? De início, vamos clicar aqui no botãozinho azul. Aqui eu estou dando o tutorialzinho, né? Mas eu vou fazer esse tutorial lá, tá bom, gente? Para a gente fazer junto aqui, fica bem mais fácil. Aqui, gente, né? Como eu falei para vocês aqui, as propagandas, né? Mas aqui tá bom para vocês visualizar, porque vocês estão vendo direto da minha tela. Aqui, gente, a gente vai ter aqui duas moedas, ou então pesos, que vai ter, de acordo aqui com o valor da moeda, a gente vai ter aqui uma quantidade de gramas, certo? E, né, eu peço para vocês virem aqui nesse botãozinho azul, certo? E apertar aqui nesse outro botão aqui. Para que isso? Para mudar da moeda, né? Da moeda, para mudar para um peso, para ficar mais fácil a observação, né? Porque aqui a gente vai ter, ó, o que marca 1, ele vai ter 1 grama, o que marca 2 vai ter 2 gramas. Então, na moeda, a gente pode até ter, né? Ó, aqui ele bota aqui o valor da moeda, tal, um cent lá, 1 euro, né? 1 euro lá, 1 euro de centavos de euro, né? Vai ter 2,30 gramas. Não é tão redondinho, né? Assim. Então, colocando aqui no formatinho de peso, é mais fácil a gente observar isso, né? E a gente vê que ele dá até aqui o diâmetro, né? Da moeda, né? Do pesozinho. Então, eu peço, né, para vocês irem justamente aqui, né? Aquilo que eu vou estar lá falando no PDF, para vocês virem aqui na bolinha
Ai, meu Deus. Para vocês virem aqui na bolinha azul e apertar aqui na bolinha dourada justamente para mudar o tipo ali do peso que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Vocês conseguiram aí entrar direitinho no link? Todo mundo? Vocês conseguiram? Vou considerar que todo mundo conseguiu entrar, tá bom? E, gente, é interessante vocês fazerem, tá bom? Porque a gente vai ter aqui umas perguntinhas bem breves. Vamos lá. Questionamentos, né? Então, quando a gente, caso, né, esse aqui pode ser até um exemplo de atividade de aula, a gente bota ali os alunos para brincarem um pouco ali com os pesos, certo? E a primeira pergunta é justamente o que acontece se colidir corpos de massas iguais um contra o outro. Eu acabei não mostrando para vocês, mas para a gente colidir uma moeda aqui, um peso com outra, a gente vem aqui no dedinho, ó, e o dedinho vai esticando. Ó. Aí eu estiquei aqui, tá, o dedinho. Aí o dedo vermelho é o peso vermelho. O dedinho azul simboliza esse aqui, esse outro peso azul. E se a gente for clicando nele, no peso, ele vai mudando o peso, certo? Aí eu venho aqui no azul, ó, estico e venho aqui no botãozinho vermelho. O botãozinho amarelo, gente, ele significa pausa, né? Para pausar. E o verde significa para botar em andamento. Aí eu soltei, ó. Aí ele vai lá e solta. Aí eles colidiram. Tá. Ok, gente? Até aí? Ok. Deu certo aqui. Deu certo, né? Então, como a gente está sugerindo aqui na nossa primeira pergunta, o que acontece, vocês agora vão fazer isso, certo? O que acontece se colidir corpos de massas iguais um contra o outro? Vocês vão vir aqui, ó, e vão colocar as massas deles iguais, certo? Pronto. Eu recomendo também que vocês coloquem a velocidade aqui, né, que está em milímetros por segundo, né? Tentem colocar a velocidade deles iguais, tá bom? Velocidade e a massa igual. Tá bom? Só não é muito complicado você colocar igual. Pronto. Aqui. E aí você vai e solta. Aí a gente vai observar, acabou saindo diferente. Pronto, mas nem precisa disso, né? Só a massa igual tá bom, né? No nosso caso. E aí vocês, o que vocês observam aí? Bota aqui mais perto. Aqui mais perto. E aí, gente, um feedback de vocês. O que vocês observaram aí nesse... Nossa, ficou bastante lento. Gente. Meu computador. Releve, tá bom? Pronto. Ai, meu Deus, tá travando tudo. Peraí, deixa eu ver se isso aqui melhora. Aqui o empenho. E aí, gente, o que vocês observaram aí? Ao colidir corpo de massas iguais um com o outro, o que vocês observam aí? Podem dar um feedback aí de vocês, gente. Desinverte a velocidade. É isso. Né? A sua observação, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai para a nossa segunda pergunta. O que acontece se um corpo de 3 gramas estiver com velocidade de 15 milímetros por segundo colidir com um corpo de mesma massa em repouso? E aí a gente vai lá, né? Será aqui? Ele pede para a gente colocar aqui uma massa de... Só ver qual... Pronto, aqui... Ele pede para a gente colocar um peso de 3 gramas. Então, a gente vai, clica aqui no pesozinho, aí dá uma travadinha. Aí, zerou. Pronto. Aí ele vai perguntar, né, o que acontece se a gente colidir um corpo de 3 gramas com
corpo de mesma massa, porém agora ele pede a velocidade, né? Com a velocidade de 15 milímetros por segundo. Então vocês vão lá, ó. Aqui a setinha, né, gente? Vocês perceberam, ela regula a velocidade. Tudo bem? Aí o que acontece? Aí vou lá dar o play. Aí deixa lá os alunos observarem isso aí. Aí, botar aqui mais próximo para. Agora onda. Aqui mais próximo para não ficar tão. Pronto. Aí eu dou o play aqui. E aí, gente, o que vocês podem observar? Vocês conseguiram aí fazer? Conseguiram fazer, gente? Eu não consegui fazer no meu porque os anúncios ficaram travando tudo. E também apareceu uma tela vermelha na parte de baixo da minha tela. Só no site. Ah, eita, gente. Mas alguém, gente, teve algum problema ou não conseguiu, ou conseguiu realizar? Vamos lá. Não, vamos observar aqui, tá bom? Vou ficar como aluno. Então, o que a gente vai observar aqui? Quando ele se chocar com outro corpo, a gente vê que vai ser transferida a velocidade dele, né? A gente viu que a velocidade dele passou para outro corpo, né? Então, vamos seguir lá. A partir dessas observações, o que podemos concluir, gente? Vocês observando, fazendo aí o experimento, o que vocês puderam concluir com isso? Né? Vou dizer aqui, não sei, professor, parece que quando ele bate lá com o corpo igual, ele com a massa igual, é como se ele, sei lá, a velocidade dele trocasse. Na primeira pergunta, é como se a velocidade dele trocasse. Na segunda pergunta, é como se eu lhe passasse a velocidade dele para o outro. E ele trocasse ali, tivesse uma troca de velocidades. Certo? Daí a gente vai vir com a aula em si, né? Aí a gente vai dar a descrição, né? Que colisões elásticas são colisões onde há conservação de energia, né? E momento. Ou seja, o momento inicial que eles tinham vai ser o mesmo momento final, né? Aí a gente vai apresentar, né, a descrição matemática, né, que a gente tem aqui que o momento inicial do corpo 1 mais o momento inicial do corpo 2 vai ter que ser igual ao momento final do corpo 1 mais o momento final do corpo 2, ou seja, o momento e a energia, né, vão se conservar, né, como a gente tem aqui, né, energia cinética inicial é igual a final para o sistema. Então, ou seja, vai ter ali uma transferência de momento e energia. Então, para o caso das colisões elásticas, a gente vai ter aí a conservação de momento linear e a conservação de energia. Ou seja, a energia que ele adquiriu lá no começo, ela vai ser transferida, né? Ou seja, ela vai se conservar aí no momento final. Né? Aí, com base nas definições que vimos, a nossa conclusão estava correta, né? No momento que a gente observar lá que quando ele batia lá no corpo de mesma massa, a gente vê que transferia energia, né? A mesma velocidade, né? Ali tinha transferência, ou seja, ele passava, né? Tinha ali, digamos, a troca de velocidade, que justamente é nada mais que nada menos que a conservação de energia. Então, a gente apertar aqui no botãozinho verde, a gente vai ver aqui os dados, ó, todos os dados, a massa do corpo 1, do corpo 2, a velocidade no momento inicial, a velocidade no momento final. Então, tudo isso a gente pode até trabalhar mesmo com o uso do VASCAC, né? Então, ele, né, pode ser uma grande ferramenta aí para o ensino, né? Como a gente utilizou com o professor Cabral, a gente utilizou aí com os alunos fazendo experimento de movimento uniforme. Tudo bem, gente?
E aqui, né, as referências aí que eu utilizei. E... beleza. Enfim, tá bom, gente? Alguma dúvida, gente? Vasconcelos, só uma pergunta aqui, que eu acho que até o Alfredo também vai falar um pouco, né? Depois, mas eu queria saber, assim, a opinião sua em relação a esse VASCAC e o FET, que é que um sobressai o outro? Assim, o que eu acho, pelo menos no VASCAC, é porque no FET eu não consegui encontrar alguns experimentos de física moderna, né? Por exemplo, de fusão nuclear, né? Não tem no FET só tem, se não me engano, de fissão. Então, no VASCAC tem alguns experimentos que lá não tem, né, no FET, e aqui tem, né? Então, eu acho que eu não destrinchei, né, o FET em si, mas eu tenho que, por mim, que o VASCAC ele tem uma gama de experimentos, de mais experimentos, né? Principalmente pro lado da física moderna, né? Que eu não consegui encontrar, assim, eu sempre tive esse problema com o FET, né? De experimentos. Então, eu acho que o VASCAC ele sobressai um pouco nessa questão de, tanto pela questão do aplicativo, né, mobile, que o aplicativo é gratuito, do VASCAC, né, tudo dele é gratuito, só que tem a versão paga, só que não precisa. Assim, eu particularmente não vi, assim, o porquê de você comprar a versão paga, mas você consegue ter tudo isso do site de forma gratuita no aplicativo, principalmente a parte dos simuladores. Então, eu acho que ele consegue se sobressair no FET nessa questão de simuladores voltados para a física moderna e nessa questão da gratuidade, né? Para o telefone móvel, que é no caso da sala de aula, né? Que se a gente for trabalhar com os alunos, a maioria deles vai utilizar o telefone, né? Então, o VASCAC ele dá essa oportunidade da gente trabalhar com os alunos, porque ninguém vai, né, ter vendendo meu peixe, né? Ninguém vai ter essa questão de pagar, né, a condição dos alunos, então eles podem ter todas essas simulações de forma gratuita. Né? Beleza, e assim, querendo ou não, é bom a gente conhecer mais de uma ferramenta, porque sempre vai ter um ou outro experimento que vai ser melhor em um ou no outro, tá? Aí, às vezes, um site está fora do ar, aí a gente tem que ter um plano B. Essas coisas assim também acontecem. Beleza, Vasconcelos. Parabéns, você, Cardoso. É agora tudo tranquilo. E aí, Alfredo, pronto? Pronto, professor. Estou pronto. Só... vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver. A gente está vendo você. A apresentação está aparecendo agora. Beleza. Deixa eu ver como é que está a apresentação. Pronto. Tá tipo no modo apresentação para vocês? Acredito que sim. Deu certo. Bom, meu nome é Luiz Alfredo, né? Acredito que todo mundo pelo menos já me conhece aí, já deve ter pagado a disciplina, pelo menos com algum de vocês. E eu fiquei nessa parte dessa segunda etapa das apresentações da oficina, justamente com o Cardoso e com o João, que ficou nessa parte mais de simuladores. O João Vasconcelos ficou com o VASCAC, o Cardoso ficou com esse do... Eita, caramba! Voltei. O Cardoso ficou com o do FET, né? E eu fiquei com esse outro aqui, do Physics. Eu acho que seria o mais desconhecido aí entre esses dois. O VASCAC eu já tinha visto ele, esse VASCAC.
E realmente, comparado com o FET, e acho até comparado com isso daqui, o Vascac é o que tem mais experimentos, né? E ele ainda tem um plus de também ter a opção mobile. Bom, eu dividi minha apresentação em 3 partes, 3 grandes partes, né? A primeira parte eu ia explicar quem foi o cara que fez o Physics e tal, contar um pouco da história dele, que eu acho que parecido também com o Vascac, ele parece que foi só um cara, né, que fez, e diferente do Vascac, o cara tá vivo aqui, né? Do FET eu acho que seja um grupo de pessoas que fez. Eu não peguei a primeira parte da apresentação do Cardoso, mas eu acredito que não seja só um cara que foi fazer todos os experimentos, né? Aí a segunda parte vai ficar que eu vou entrar aqui no Google e botar, né, como é que eu encontro o OpHysics e tal. Aí eu vou apresentar o OpHysics, né, como é que é o layout da tela inicial, como é que entra no experimento, qual o plus que cada experimento tem e tal. E na terceira parte, eu vou escolher um experimento específico, que foi o que eu achei mais interessante do Vascac, do Physics, e vou apresentar aqui para vocês, né? Eu vou apresentar para vocês. Isso aqui vai ser diferente, né? Não vai ser só demonstrativo. Não vou pedir para coletar dado, nem nada muito assim, não. Bom, vamos lá para a nossa terceira parte. Já acabou até a primeira parte, né? Já está iniciando. Essa daqui, quando vocês entrarem no site, quando eu entrar mais um pouco à frente, essa vai ser a tela inicial do site. Aí ela tem esses 4 tópicos aí, que é falando sobre o projeto OpHysics, que é desse cara, falando sobre o cara que fez o projeto, dizendo como, a última parte seria como ele fez, e com essas questões das permissões, que é tudo aí é código aberto, vamos dizer assim, né? Você pode pegar e fazer fazer a alteração que você quiser, né? Desde que seja sem fins lucrativos. Nessa primeira parte daí, sobre o OpHysics, né? O que é? É um projeto feito por esse cara que vai ser eu não botei aqui mais na frente, né? Mas é feito de um cara que é o Tom Walsh, eu acho. É um norte-americano, que ele é um professor, depois descobri, né? Que ele é um professor do ensino médio lá na América do Norte aí, nos Estados Unidos. E ele desenvolveu todo esse projeto de fazer esses simuladores interativos depois que ele se aposentou, né? E como que ele fez, né? Cada um desse projeto, como que ele fez, né? Foi através dessa outra ferramenta aí, matemática, que acredito que todo mundo, não todo mundo, né? Mas a grande maioria do pessoal, acho que já conheça, que é o GeoGebra, que também é um programa, tem a parte dele paga, né? Também tem a parte dele gratuito. E só com o programa gratuito você já consegue fazer muita coisa. Ele também tem a parte do mobile, como também tem a parte de arte. Aí não, né? E também tem a parte dele. Eu vou desligar a câmera aqui, pessoal. Aqui. Vocês estão me ouvindo ainda, né? É porque eu estou usando a câmera do celular. Sim. Você tem a parte dele mobile, e você tem também a parte dele no computador. Aí você pode utilizar qualquer uma delas. As permissões que o autor ele deixa claro que você pode utilizar qualquer uma dos experimentos dele para fazer suas aulas e tal, desde que seja sem fim lucrativo. Essas daqui foram as últimas atualizações que naquela tela inicial não tem, né? Mas o professor, vocês vão ver mais na frente, né? Como é que vai aparecer algumas permissões não. Novos experimentos aí que esse cara fez, né? E ele tá vivo, né? Que desde 2022, a última atualização dele, né? Aí, em outubro, né? Outubro 10, dezembro, novembro, acho que é outubro, né? Do ano passado. Quando eu tava procurando quem era esse cara, quem era esse Tom Walsh aí, eu achei esse senhor aí, né? Só que esse senhor, ele não é o Tom Walsh, ele é o Thomas Walsh. E primeiramente eu achei que fosse esse cara aí que desenvolveu todo o projeto, né?
Aí eu encontrei essa página aí, que é da universidade onde esse cara trabalha e tal. Mas lembra que eu falei no começo, né, que o Tom Walsh era um professor do ensino médio que desenvolveu tudo isso. Só que esse cara aí, ele trabalha na universidade, também na América do Norte e tal. Ele tem aí, mexe com cromodinâmica quântica, que eu nem sei o que é isso. Aí eu imaginei que não fosse esse cara, né? Aí também todo o trabalho desse cara é voltado para física, para parte bem acadêmica aí, tá? Física superior. Até que eu achei esse artigo aí, que é agora sim, esse daí é o Tom Walsh, né? É a diferença. Um era Thomas, né? E o outro é Tom. Agora esse cara aí foi onde eu encontrei, né? Que é onde a escola onde ele trabalha, onde ele mora, o estado. E eu descobri que ele é lá do norte-americano e tal. E nesse artigo aí, ele está justamente apresentando o projeto, não o projeto todo em si, né? Está apresentando um experimento específico usando GeoGebra. Mas isso aí faz parte do trabalho dele, né? Que é o desenvolvimento desse site dele. Aí ele todo explica, ele explica como ele fez esses experimentos e dá alguns exemplos aí. É porque aqui só tem o print do começo do artigo dele. Pronto, aí foi que eu vim encontrar quem era esse cara, né? Que tem uma notícia aqui do jornal local, da cidade onde esse senhor mora. E o Tom, ele é esse cara aqui, né? Esse mais senhorzinho aqui. Aí aqui ele ganhou um prêmio, né? Da Universidade de Stanford, dado aqui por um cara que foi um ex-aluno dele. Aí aqui sim, né? Conta toda a história dele, essa notícia que eu encontrei. Bom, terminou essa primeira parte, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, que era só falando quem era o cara, que é esse rapaz aí. E agora a gente vai tentar entrar no site. Deixa eu só encontrar aqui. Vocês não estão vendo minha tela, né? Inteiro. Pronto. Esse daqui é aquela tela inicial lá que eu tinha só colocado uma foto, né? Dela para mostrando lá para vocês. Você vai colocar abrir o navegador que você mais gostar aí. Você vai colocar é porque aqui tá, vou traduzir aqui. Pronto. Quando você abrir a primeira vez, ele vai ser um pouco difícil você encontrar ele a primeira vez, porque eu não sei se ele é tão famoso assim, né? Mas vai aparecer uma série de propagandas, assim, e mais embaixo você vai encontrar esse simulador aqui, esse conjunto de simuladores. E diferentemente do outro, tanto do FET Colorado quanto do VASCAC, eu acho ele bem simples, assim, na questão de interface. Ele não tem tanto, ele não é tão colorido, é mais preto e branco, é mais simples, que é para funcionar, né? Não é nem para ser bonito. Às vezes também é um ponto negativo dele. Ele não é muito, visualmente, ele não é tão bonito, né? Aqui você tem a tela inicial, com aquele lá, sobre o projeto, sobre o autor, o que ele usa, a questão das permissões, e as questões das atualizações aqui que ele fez dos últimos experimentos. Essa parte aqui é dividida, né? Cada assunto, por exemplo, cinemática. Aí em cinemática tem essa cambada de experimento aqui. Aí, sei lá, lei de Newton. Tem também essa outra carambada de experimento aqui, conservações. E assim continua, né? Aí até um ponto negativo dele, que ele não tem, ou sentir falta, né, dos experimentos de termodinâmica envolvendo, né? Uma coisa que eu não achei tão interessante. Mas mesmo assim, eu achei ele muito bom, né? Então vamos entrar nessa parte aqui de cinemática. Quando a gente estava fazendo a sequência didática do Didácio, esse aqui era para ser o simulador que a gente ia tentar utilizar, né? Só que acabou que a gente
acabou trocando e utilizando o VASCAC. Pronto, quando você clicar nessa parte aqui, você tem uma lista de vários experimentos aqui, simulação de experimentos, né? E cada um deles. A coisa legal que eu acho, por exemplo, clicar nesse primeiro aqui, que é de adição de vetores, né? Vamos ver aqui como é que ele funciona. Aqui você pode mexer, né? Dizendo, eu quero um vetor, sei lá, de que tamanho, desse tamanho, e um outro vetorzinho aqui, qual que vai ser o vetor soma? Aí para eu explicar a regra lá do paralelogramo e tal. O massa que eu achei dele foi essa parte de descrição, né? Todo experimento que ele apresenta aqui no Physics, ele tem essa descrição aqui. Tem uns... Esse daqui é o mais interessante aqui. Essa parte de ondas. Que ele tem uma parte aqui que é tutorial sobre ondas, né? Que eu acho que é o mais bem trabalhado desse projeto aqui, é ele. Porque é como se fosse... É como se ele te desse uma aula, né? Com alguns conceitos, e ele coloca essas imagens interativas aqui, né? À medida que você vai passando. Como é que é uma onda transversal? O que é uma onda longitudinal? E você passa para a próxima página. Aí você ainda continua no assunto de para o aluno, tudo isso aí. Deixa eu ver se essa... traduziu. E aqui vai, né? Indo para todas as outras aí. O que eu tinha preparado para vocês, eu não vou mostrar todos os experimentos, não. Vocês, se tiverem curiosidade aí, vocês entram no link que eu vou deixar aqui, vou copiar aqui e colocar no chat. Aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês entrem aí. O que eu tinha preparado era o experimento de Millikan. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Tá aqui. Pronto. Esse daqui foi o que eu achei mais divertido aí, né? O experimento de Millikan, ele foi feito pelo Millikan, né? Um norte-americano, se eu não estiver enganado, para tentar determinar o valor da carguinha do elétron, né? Carguinha elementar lá do elétron. Aí ele ele borrifou, né? Algumas gotas de óleo que ela acabava se eletrizando antes de chegar entre duas placas aqui com diferença, que tem uma diferença potencial, né? Um capacitor grandão, né? Um capacitor grandão. Aí ele tinha como controlar a diferença de potencial entre essas placas e assim ele equilibrava, né, a força gravitacional com o campo entre essas placas aí. Aí aqui tem toda uma descrição como é que você faz isso daqui na sua casa, então na sala de aula, né? Tem como você encontrar realmente a carguinha bem próximo do valor da carguinha lá, da carga elementar. E eu vou ligar aqui, né? Pronto. Então, vamos começar aí, né? Bom, não sei se vocês estão percebendo, né? Mas ele tá subindo, né? O pontinho pretozinho tá subindo. O objetivo disso aqui é você encontrar a diferença de potencial que se iguale com com a força-peso, né? Da carguinha aí. E aí, quando você encontrar, você pausa e anota o valor da diferença potencial. Ele é importante quando se você for ler isso aqui, você encontra o que é importante, né? E eu achei legal porque é tipo como se fosse um joguinho, né? Eu tenho que encontrar aqui um valor de voltagem que
que a velocidade aqui se anule. E, Alfredo, quer dizer que toda vez se eu descobrir uma vez, sei lá, eu descobri que é 37 volts, ela fica parada. Quer dizer, então, se eu fizer de novo, botar 37 volts, vai funcionar? Não. Porque você vem aqui e você cria uma nova partícula, né? Quando você cria, não sei se vocês estão percebendo, né? Que a setinha, ela tá mudando, né? O MG. Então, a todo momento você tem uma nova partícula. Então, você tem que descobrir uma nova voltagem aqui, ó. Por exemplo, 37 volts era bom para aquela outra lá, né? Mas vai passar daqui, não. A força elétrica aqui já está bem menor, né? Então, tem que ser uma voltagem maior para poder equilibrar elas duas. Então, tem isso, né? Você não fica sempre fazendo a mesma com a mesma partícula. E aqui ele tem uma sugestão que você construa uma tabela e compare os dados, faça tudo bonitinho, né? Só que eu não tenho esse objetivo de fazer isso, não. Quero só mostrar o experimento para vocês e falar que isso aqui funciona e que está aqui, né? Tem como você utilizar. Aí como vai utilizar, é você que vai dizer. Mas essa é a plataforma. Apresentei a plataforma, ela tem um monte de coisa aqui, tem muito experimento, sim. Não dá para mostrar tudo aqui de uma vez. E fica de curiosidade, né, para vocês, se vocês tiverem de entrar. Aí aqui tá o link que eu botei no chat aí. E ok, né? Essa é a minha apresentação. E agradeço aí a atenção de todos vocês. Oi. Cardoso tinha levantado a mão. Quer falar alguma coisa, Cardoso? Não, é porque eu ia mandar aplauso, aí eu cliquei no botão errado. Ah, certo. Pronto, mas quero parabenizar aqui o Alfredo também, tá? A equipe do Didácio que apresentou até agora. E é bom que a gente vê que tem muita opção interessante. Então, basta a gente... É por isso que é importante a gente estar compartilhando aqui, porque eu, particularmente, não conhecia nem o VASCAC e nem esse O-Physics, tá? Então, é bom que amplia o repertório da gente. Eu acho que o O-Physics, assim, eu acho bem desconhecido de todo ele, porque justamente um projeto de um cara só, que é esse Tom Bosch aí, né? Que depois que ele se aposentou de lecionar lá no ensino médio, acho que ele tem quase 30 anos lá de escola. Acho que ele está assinado para fazer, né? Então acho que ele desenvolveu isso daí. Então, ou então querendo colaborar, dar mais um retorno à sociedade. Pode ser também, né? Olha, tem uma visão mais positiva, né? Esse do O-Physics aí, eu achei parecido com o que eu já tinha visto. Pelo layout dele, parece muito com o GeoGebra. E o Alfredo até falou, ele meio que ele pega uma adaptação e coloca no site dele, né? Exatamente. Uhum. Pois é. Então tinha algumas dessas assim, da Universidade Federal da Paraíba, outras a Ludoteca da USP. Então tem algumas iniciativas nacionais também, tá, nesse sentido. Então é muito bom. E assim, o bom é que a gente consegue, de uma forma geral, cobrir a física basicamente toda, pelo menos a física básica, né? Aí tem muita coisa da química, muita da matemática. Então é bem legal, tá bom? Parabenizar aí de novo Alfredo, o Cardoso, tá? E o Vasconcelos.